Bom dia. Bom dia, Sayó. Bom dia, Duni. O tema de hoje é faço o meu ossé e fá orixá e não sinto nada, e tampouco vejo qualquer mudança na minha vida. Isso é uma das questões mais cruciais, diríamos assim, do praticante de Ifá e Orixá. Porque o ossé, muitas das vezes, parece cair numa repetição ou num marasmo sem fim. E as pessoas acabam mergulhando numa mecanização dessa prática e ela fica muito apavorante, né? Então eu vou explicar um pouquinho para os devotos de Ifá, para os devotos de Orixá, para aqueles que querem futuramente também praticar o culto tradicional de Ifá. Então eu vou explicar um pouquinho do que se trata essa prática semanal do Ossé Ifá. A semana Yorubá, ela tem 4 dias, né? Então o calendário Yorubá tem 4 dias, né? E o mês possui 7 semanas, né? Então isso faz com que de 4 em 4 dias os devotos de Orixá, os devotos de Ifá pratiquem isso que denominamos Ossé Ifá ou Ossé Orixá. Ou também Ossé Egungun, Ossé Beorum, Ossé Yamin, né? Ossé Unilé, né? Depende do orixá que você está cultuando, do qual você é devoto, a sua prática semanal com esse orixá também vai chamar Ossé. A palavra Ossé, traduzida para o português, significa limpeza, tá? Mas a gente também pode entender o Ossé como liturgia, né? Uma liturgia semanal, uma liturgia pessoal, uma liturgia individual, já que a palavra para liturgia no sentido mais coletivo, comunitário, é orô, porque a palavra orô também quer dizer liturgia, né? Ou ritual, né? Ou rito, como queiram entender. Então, quando se pratica o ossé semanal para as divindades pela qual você está iniciado, ou quando você não está iniciado para essa divindade, mas você é devoto dela e vai à casa de alguém que está realizando o ossé, você está participando dessa limpeza. É importante que a pessoa que participa do ossé esteja limpa, porque uma das prerrogativas desse ritual é você estar limpo, você estar tranquilo, você estar em harmonia com você mesmo, né? Essa limpeza não é somente uma limpeza externa, é também uma limpeza interna, uma limpeza do coração, uma limpeza da mente, né? Não é interessante você aproximar da deidade, do orixá, da divindade, com o coração rancoroso, com o coração amargurado, com a mente perturbada, com a mente ansiosa, né? Porque a limpeza também se trata de limpar o coração dos sentimentos ruins e também de limpar a mente, ou oxigenar a mente de sentimentos, de pensamentos ruins. Porque se você vai diante do orixá com esses pensamentos ruins, com ideias ruins, com sentimentos ruins, você acaba interferindo ali na sua prática, né? Sobretudo se você vai consultar o Obi, se você vai consultar o Urobô, se a sua mente, o seu coração tiver desocupado da harmonia, da paz, né, da tranquilidade, você vai influenciar com toda certeza o seu oráculo, você vai influenciar com toda certeza o seu jugo. Não convém jogar o Obi, não convém jogar o Urobô, não convém jogar o Logum, não convém jogar o Opelê Ifá e muito menos o Iquim, né? Se você tiver com o coração aprisionado, se você tiver com o coração inquieto, se você tiver com a sua mente perturbada, porque isso vai perturbar você, porque isso vai tirar de você a capacidade de ler o oráculo de uma forma genuína, de uma forma primorosa. Muita gente faz uso do oráculo de 4 búzios para consultar Exu. Muita gente faz uso do oráculo de 4 búzios para falar com o orixá. O oráculo de 4 búzios é um oráculo, assim como o Obi, assim como o Urobô, assim como o Logum, assim como o Opelê, assim como o Iquim. São oráculos.
Então, sobretudo Exu costumeiramente fala no oráculo de 4 búzios. Eu não sugiro ninguém consultar nenhum orixá com o oráculo de 4 búzios, porque o orixá não fala em búzios de 4, tá bom? Olu, eu venho de uma prática que as pessoas acreditam que fala. Ok, siga a sua prática se você quiser. Mas na minha experiência, do que eu vi, do que eu vivi, do que eu experimentei, orixá nenhum fala em 4 búzios, exceto o orixá Exu. A prática de consultar com 4 búzios está relacionada ao culto de Exu, tá bom? Então, ainda assim, consultar com 4 búzios é uma faca de 2 gumes, porque o búzio pode te enganar, o búzio pode te confundir, o búzio é muito enganoso. O búzio é muito esperto, muito cheio de graça, né? A gente não pode confiar 100% no jogo de 4 búzios. Aí por quê? Não porque o búzio não presta, não porque Exu não presta. A gente não pode confiar no jogo de 4 búzios à torta direita por causa do nosso estado. Então, dependendo de como está o seu estado mental, o seu estado sentimental, você vai influenciar essa queda. E Exu, como bom palhaço que ele é, muitas das vezes, né? Você sabe que Exu gosta de brincar com as pessoas, Exu gosta de sacanear com as pessoas. Então Exu pode fazer palhaçada, exatamente isso, pode fazer palhaçada com você em função do sentimento, da energia que você está colocando ali. Então muito cuidado, porque Exu responde, mas dependendo de como está a sua energia, dependendo de como está o seu coração, a sua mente, se a sua mente estiver perturbada, se seu coração estiver com sentimentos ruins e você lança o búzio ali, o búzio pode externar esse sentimento seu e te enganar. Por quê? Porque Exu é o orixá mais visceral que existe. Exu é o orixá mais humano que existe. Então ele vai sentir a tua energia e ele não vai gostar de você ter se aproximado dele com essa energia. Então, se você tem a prática dos 4 búzios e vai consultar o Exu, você primeiro se aquete, se acalme, deixa qualquer energia interferente que está interferindo, que possa interferir no oráculo passar, para você ir consultar os búzios de Exu com paz, com tranquilidade, com o coração tranquilo e com a mente tranquila. Porque se o seu coração não estiver em paz, se a sua mente não estiver tranquila, esse búzio vai te enganar com toda certeza. De igual maneira, o Obi também. O Obi ainda é mais meticuloso, porque o Obi, ele é a boca do orixá. Todo orixá fala no Obi. O oráculo do Obi, e bem como a fruta do Obi, é para todos os orixás. Todos os orixás comem o Obi, inclusive Xangô, que existe aí uma conversa que Xangô não come Obi. Xangô também come Obi. A questão é que Xangô prefere o Orobô. Se você sabe que Xangô prefere o Orobô, você vai dar Obi para ele? Não, você vai dar Orobô. Mas se você não tiver Orobô, em hipótese alguma, acabou o Orobô do mundo, está com escassez total de Orobô, oferta um Obi que se tiver para Xangô sem problema nenhum. Xangô não vai te matar, Xangô não vai fazer nada com você. Ele sabe que você não tem o Orobô, e o que você tem ali é o fruto do Obi, que significa vida. Então, o Obi é o fruto da vida. Então, você pode dar a Xangô, caso você tenha Xangô, caso você cultue Xangô, quando você não tem, em hipótese alguma, Orobô. Ou Xangô, tem aqui Obi, estou te ofertando Obi com todo o meu coração, ponto perfeito, Xangô não vai te matar. O Obi, por que o Obi é mais delicado? Porque o Obi não mente, em hipótese alguma. O Obi é o oráculo que não fala mentira. Obi é o oráculo que fala a verdade. Agora, a mesma coisa que eu disse para o jogo de 4 búzios serve para o Obi. Serve muito mais, porque o Obi pode começar a te confundir também se o seu sentimento, se os seus pensamentos não estiverem alinhados, se seu sentimento não estiver ali presente. Então as pessoas acham que é fácil. Nossa, aprendi a jogar o Obi. Quando dois
Quando duas partes internas estão para cima, quando duas partes externas estão para baixo, significa isso. Quando 4 partes externas estão para cima, significa aquilo. Quando 4 partes externas estão para baixo, significa aquilo outro. Quando 3 partes internas estão para cima, significa isso, e por aí vai. Gente, essa matemática ela é até exata. É isso mesmo. 2 para cima, 2 para baixo é uma coisa, 3 partes internas para cima e uma para baixo é outra coisa, 3 partes externas para baixo e uma para cima é outra coisa. Tudo bem, essa matemática é lógica assim mesmo, porém, o OBI não é lógico. O OBI vai exigir de você uma leitura e uma alteração da sua percepção. Por isso que a sua mente e o seu coração precisa estar alinhado com aquela prática oracular. Porque senão você só vai ver ali uma verdade matemática, uma verdade lógica de que 2 para cima, 2 para baixo significa isso. Mas não é assim que se interpreta um OBI. Porque se for assim, está muito fácil, né? A gente tem um oráculo aí muito fácil. Ele não é fácil, ele é complexo, né? E se você for pensar de forma mais minuciosa, o OBI não tem somente 4 possibilidades ou 5 possibilidades, né? Diríamos assim, 4 para cima, 1, 4 para baixo, 2, 2 para cima, 2 para baixo, 3, 3 para cima e 1 para baixo, 4, 3 para baixo e 1 para cima, 5. Ou seja, o OBI não só tem 5 possibilidades de resposta. O OBI tem mais possibilidades de resposta. Por quê? Porque o OBI de 4 gomos, ele é formado por 2 partes masculinas e por 2 partes femininas. Essas 5 caídas possíveis, essas 5 caídas básicas, elas modificam ou elas trazem outras possibilidades de acordo com essa combinação entre masculino e feminino. Por exemplo, quando cai 3 para baixo e 1 para cima, 1 para cima é macho, está dizendo alguma coisa. Quando cai 3 para baixo e 1 para cima e 1 para cima é fêmea, está dizendo outra coisa. Embora essas 2 possibilidades, macho e fêmea, que existem nessa mesma caída, está falando da instância mesma dela, né? A gente sabe que ela significa um não com um pormenor. Mas um não com um pormenor macho quer dizer uma coisa, um não com um pormenor fêmea quer dizer outra coisa. É essa meticulosidade que as pessoas não sabem. E aí acaba metendo o pé pelas mãos, porque não sabem ler essa complexidade e também, muitas das vezes, não está alinhada com o OBI. A forma de se alinhar com o OBI, a primeira coisa é cantar o ofó. Ou seja, é tirar o OBI da condição de fruto e colocar o OBI na condição de oráculo. Porque o OBI é um fruto sagrado que simboliza a vida para todos os orixás. E ele também é um oráculo sagrado que representa a voz do orixá. Ele fala em nome do orixá. Por isso que ele não fala mentira. Então, a primeira coisa, para além da gente estar em paz, tranquilo, com a cabeça em harmonia, com o coração unificado, né, com o coração harmônico, é saber invocar, despertar o poder oracular do OBI. Quando eu sei cantar esse ofó, e aí você precisa de aprender a cantar esse ofó, a entoar esse ofó, a recitar esse ofó, não lendo. Porque se você lê o ofó, o seu coração e sua mente já foi embora. Só está o seu olho lendo e a sua boca falando. Quando a gente entoa o ofó memorizado no nosso corpo, na nossa mente, mente é corpo, né? Então quando a gente está memorizado na mente, o corpo inteiro está vibrando aquilo. O encantamento é mais poderoso. O encantamento é mais primoroso. Então tem que aprender a recitar o ofó de forma memorizada. Assim como é muito bom a gente aprender a entoar orins, cantigas e oriquis, adurás para as divindades de forma memorizada, porque aquilo toma o nosso corpo por inteiro, não é verdade? Do que a gente ficar ali lendo, a cabeça vai embora. Se você não tem uma concentração muito forte, se você não tem uma facilidade para entrar no texto e concentrar, você só está falando e vendo, mas não está com a cabeça ali.
Então acaba não surtindo o efeito que você gostaria. E aí, essa falta de efeito que muita gente reclama na sua prática com você. Porque está só no mecânico, né? Só está cumprindo tabela, só está cumprindo a obrigação, né? A prática do OSCE não pode ser uma obrigação, precisa ser uma gratuidade, né? Então, após ter entoado o ofó, e aí tem vários tipos de ofó que desperta o fruto do obi para essa condição oracular. Vai depender da escola que você vem, da linhagem que você vem, da família que você vem. Mas tem vários, não existe somente uma forma de despertar o fruto do obi como oráculo. Existem várias formas, tá bom? Depende de qual família, de qual escola, de qual babalaô que te ensinou, babalaô de chá, etc. Despertou o obi, conectou o obi com você, que é aí que está o segredinho. Quando você pratica um oráculo, quando você se autoriza a praticar um oráculo, você não pode esquecer que o oráculo é um instrumento. Ok? O oráculo é um instrumento. O oráculo não fala por si só, não movimenta por si só. Então ele é um instrumento. O oráculo e o oraculista, eles fundem-se numa coisa só. Ou seja, isso quer dizer o quê? Que você mesmo, você mesma, torna-se o oráculo naquele momento que você está manuseando o oráculo. Então, é importante você ocupar do que a gente chama na Gestalt terapia de epoquê. O que é epoquê? É você estender, é você suspender, é você colocar de lado as suas questões pessoais, as suas questões rotineiras, né? Para que aquilo não influencie no oráculo. Se você está assumindo uma postura oracular, você precisa praticar epoquê, né? Que é essa suspensão das suas questões, das suas opiniões, dos seus pensamentos, das suas dores, da sua frequência pessoal, né? Não é anular isso, mas é suspender, colocar de lado, colocar num território à parte, para que você possa manusear o oráculo de forma muito imparcial, inclusive para você mesmo, né? Não é para você não manipular o oráculo. Se o oráculo está dizendo para você, se eu ouvir dizer para você não com caixa alta, né, digamos assim, e você entendeu que é não, não fica trepudiando na cabeça da divindade para você achar um sim. É não mesmo. Agora, não no obi é não. É muito fácil entender um não no obi, né? Oieco. O não no obi é oieco, né? Então você está vendo que é um não. 4 obi virado para baixo. Esse é um não certeiro, né? Eu não vou negociar com o orixá quando esse não aparece para mim. É não mesmo e ponto final. Agora, quando 3 para baixo e 1 para cima cai, eu tenho ali uma possibilidade de questionar. Eu tenho ali uma única possibilidade de indagar melhor isso. Entende? Essa única possibilidade, esse único obi virado para cima, diante desse não, porque é também um não essa caída, a possibilidade que eu tenho, né, desse não é uma possibilidade que pode ser modificada. Então, esse não pode ser modificado. Esse não pode ser revisto. Esse não pode ser questionado. Então, eu tenho ali a possibilidade de questionar. Como é que eu questiono? Eu refaço a minha pergunta ou eu faço uma pergunta com um dado melhor. Eu acrescento dados que eu não coloquei na pergunta anterior. O que me possibilita indagar com a divindade melhor essa caída. Da mesma forma que o 3 virado para cima e 1 virado para baixo é também um sim temeroso, embora seja um sim. É um sim ocupado com um pormenor. Então, é uma caída que eu também preciso perguntar melhor. Eu preciso trazer dados melhores para essa pergunta para que a deidade, o orixá, me responda de forma melhor. 2 para cima e 2 para baixo
é uma caída perfeita, é uma caída equilibrada, é um sim que eu não preciso me preocupar, porque está equilibrado o jogo, não é verdade? Assim como o 4 caído para cima, a Láfia, né, também é uma caída interessante, é uma caída muito positiva, né? Mas essas caídas que são caídas, que eu diria, que levam a uma indagação, que levam uma questão, que levam um questionamento, como 3 para baixo, 1 para cima e 3 para cima e 1 para baixo, ela me coloca ali numa encruzilhada, né? Eu posso recuar, me contentar com aquela resposta, ou eu posso indagar melhor aquela questão. Quando eu digo que a gente precisa de estar bem para poder lidar com o Obi, porque o Obi pode ser tão complexo como o Opelê e o Eri de Logum. O Obi pode colocar a gente num labirinto sem fim e a gente não sair dele, e a gente começar a ficar perturbado, tipo assim, o Orixá acabou de responder há pouco assim e agora está respondendo o contrário. Quando o Orixá começa a te confundir na caída, né, ele disse sim anteriormente, e depois por uma cilada sua, você continuou insistindo a perguntar isso, ele responde não, isso está dizendo o quê? Você não está levando com muita confiança, com muita disponibilidade e maturidade aquela prática oracular. O próprio oráculo, a própria tecnologia do oráculo, que é comandado por Exu, não esqueça que o Orixá está respondendo, mas quem está fazendo a mecânica dessa oracularidade é Exu, porque Exu é o Orixá da comunicação. O único oráculo que Exu não manuseia essa tecnologia é o Iquim, porque lá o próprio Ifá fala com os seus devotos. Mas no Obi, no Orobô, no Eri de Logum, no Opelê, toda essa tecnologia comunicacional, todo o instrumento, né, que é utilizado para transmitir essa comunicação, por mais que seja o Orixá detentor daquela consulta, daquele Obi, daquele Eri de Logum, etc., por mais que é o Orixá que esteja falando, mas não esqueça que o aparelho por onde aquilo está sendo transmitido pertence a Exu, que é o Orixá da comunicação. E é o aparelho que vai fazer a interferência, não é? Como o rádio, né? Quando as ondas, né? Quando a frequência perde, né? O rádio começa a não sair de forma legível o que está falando. A mesma coisa acontece no oráculo. O dono da frequência, o dono da onda, o dono do aparelho que transmite a mensagem do Orixá é de Exu. Então, se ele perceber que você está saindo da sintonia, né, perdendo a frequência, perdendo a sintonia, a mensagem vai chegar de forma perturbadora para você e confusa, né? Exu é mestre em fazer isso. Lá nos 4 búzios, também de igual maneira no Obi, no Orobô e em outros oráculos que usa frutos, né? Como o caso do próprio Atarê, que é um oráculo muito específico do culto de Obone, né? Então, é necessário que a gente se atenta para isso e tenha um cuidado muito grande para estar mesmo presente de corpo e alma, com coração sincero, com disponibilidade sincera, com verdade sincera, porque o oráculo não vai aceitar a sua manipulação, o oráculo não vai aceitar a diabrura da tua cabeça e do teu coração. Então, o oráculo vai te denunciar, o oráculo vai te barrar, o oráculo não vai deixar você avançar. Ainda assim, existem oraculistas que tentam manipular tanto o Obi, como o Opelê, como o Pequim. Existe, mas dá merda, sempre dá merda. A merda que dá é que tudo aquilo que o oraculista indicou para o consulente não vai dar certo, né? Não vai funcionar. Porque aquele oráculo, aquela oracularidade, ela não foi sincera, ela não foi honesta. Então não pode tentar manipular o oráculo. O que o oráculo disser é o que o oráculo disse, ponto final. Agora, o Ossé necessariamente não precisa vir acompanhado de uma consulta com o Obi. Lu, fiz o Ossé, tenho que consultar se o Ifá, se o Orixá gostou. Não, você não tem essa obrigação. Não é uma obrigação consultar.
O Ossé é uma prática ritual sua, pessoal, individual, que você deve fazer semanalmente para a sua divindade, para o seu orixá, para você conectar com ele. Quando você tiver domínio do Obi, você pode, além de ofertar o Obi, você pode abrir o Obi e perguntar para o seu orixá questões peculiares da sua vida, da sua rotina, né? Perguntar se ele está feliz, se ele está satisfeito com essas oferendas, se ele está contente com as questões da vida, né? Ou você pode perguntar, inclusive, sobre você mesmo, sobre questões pontuais da sua vida, questões que a pergunta de sim não dá conta de acessar. Porque tem perguntas que são muito complexas que não convém você fazer ao Obi, porque o Obi não vai te dar possibilidade de compreensão. A consulta que nos dá possibilidade de compreensão é a consulta feita ao L de Logum, ao Opelê e ao Iquim. Por quê? Porque esses 3 oráculos possuem uma literatura chamada Exé ou Itan, que nos permite refletir, pensar sobre os acontecimentos da nossa vida. Odu serve a isso. E o oráculo do Obi, do Urubô, ele não serve a esse propósito. Ele serve o propósito da gente fazer perguntas pontuais, tomar decisões que requer pontualidade, né? Mensurar questões que nos ajudam naquele momento a dissipar a nossa escuridão, a nossa dificuldade de comportar diante de uma situação que está nos demandando, né? Então, é importante a gente ter esses argumentos, né, ou esse esclarecimento, para a gente não sair aventurando aí e metendo o pé pelas mãos. Sobretudo quem é recém-iniciado, né? Eu vejo muitos iniciados recentes que querem se aventurar nisso, na consulta do Obi, né? Eu sugiro que, após um aprendizado, né, um entendimento, ele vá praticando isso calmamente até ele se sentir seguro, para também ele não causar dano na sua própria vida e meter o pé pelas mãos, né? Lé com qué, né? Como diz o outro, né? Tá falando, tá vendo uma coisa, mas a divindade não quer dizer aquilo que você tá vendo, e aquilo tá ali diante da sua frente, porque uma projeção mental, uma dificuldade mental de organização interna está fazendo com que aquilo se disponha daquela forma, né? Não esqueça que o oráculo, ele obedece à dinâmica eletromagnética do universo, né? O oráculo responde a esse magnetismo, né? Essa sinergia ou essa sincronicidade, como vai dizer Jung, né? Tá tudo sincronizado, né? Então a coisa não está dispersa, a coisa não está sem ida nem beira, está tudo conectado, existe uma sincronia, existe uma simetria, né? Muito forte dentro de uma geometria cósmica do qual eu, você, todos nós estamos inseridos. Então, se você não consegue entrar nessa geometria, se você não consegue entrar nesse eletromagnetismo e respondê-lo de forma sintonizada, você não está pronto para ser um oraculista. Tá? Eu acho que o oraculista precisa ter um conhecimento lógico, precisa ter um conhecimento literário, precisa ter um conhecimento metódico, metodológico, né? Estratégico, né? Porque é técnica, é método, mas o oraculista também precisa de ter um mínimo, gente, mas um mínimo de sintonia. Nós praticamos uma espiritualidade, uma tradição que tudo está baseado em energia. Então você não pode negar a energia. Eu estou aqui consultando o oráculo e não sinto nada. Se você não sente nada, o problema é seu. Eu já falei aqui anteriormente, não sinto nada. Se você não sente nada, é uma questão sua, está falando de você. Se você não sente nada, está falando de você, não está falando do momento, do rito, do sagrado, não. O sagrado é incomensurável. Mas eu não sinto nada, eu vou invalidar o rito. Não, desculpa. Se você não sente nada, não é um problema do rito. Se você não sente nada, é problema seu. É porque é o seu momento, é a sua disponibilidade, é a sua falta de abertura espiritual. Você não tem abertura espiritual, você não tem conexão espiritual, você não tem sensibilidade espiritual. Você não tem. E não sente mesmo. Lu, tudo bem, eu tenho bloqueios espirituais, eu não tenho uma sensibilidade espiritual, não tenho uma abertura espiritual. Tem como mudar isso? Tem como mudar isso.
Mas assumir que você não tem é a primeira coisa, em vez de você pegar o seu ibá, jogar fora, sair por aí caluniando o seu babá, sua iá, falando coisa da sua cabeça, maluquice da sua cabeça. Porque tem muita gente maluca, tem muita gente que não tem bom senso, tem muita gente que não tem maturidade, tem muita gente que não tem brilho, gente, não tem. Entende? Tem muitos pais de santo, mães de santo, babalaús e alaús, etc., que não estão preparados para preparar uma pessoa para a jornada espiritual, a maioria, para ser sincero. Mas também tem muita gente que está muito bem preparado. E eu vejo gente com bons babalaús, com boas ialaús, com bons mestres, com boas mestras, mas a pessoa está completamente aprisionada no seu ego. Gente que acha que sabe muito, gente que acha que está preparada, gente que não tem caminho nenhum. Recebeu uma água de batata ontem, já está cantando de galo. Então também tem essas vaidades que é difícil lidar com elas no mundo moderno. No mundo onde as práticas espirituais, os sistemas espirituais estão cada vez mais enviesados. E as pessoas têm cada vez mais dificuldade de serem discípulas, de serem alunas. Elas não querem ser alunas. Elas querem comprar uma apostila, elas querem comprar um vademeco que ensina elas a fazer ebó de A a Z, a cultuar o orixá de A a Z. Esse mundo de gadgets, esse mundo de tecnologia tem formatado as nossas práticas dessa forma. É um pesar, é um horror. Porque ninguém quer começar pequenininho. Ninguém quer vir de lá pequenininho, como diz a Ivone Lara, como cantou Ivone Lara. Não, a gente já quer chegar grande, já quer chegar... A pessoa não quer ter história. A pessoa não quer chegar lá na frente assim, pô, eu tenho 20 anos de estrada, eu tenho 20 anos de caminhada, olha o que eu passei, olha o que eu tive que viver para poder ter esse conhecimento, para poder ter essa experiência, para poder falar a partir desse lugar. Então você tem que ter chão, tem que ter peregrinação, você tem que ter jornada. A pessoa não tem jornada nenhuma. Entende? Tem gente sendo iniciada no Ifaí por babalaôs africano à distância, gente. Babalaôs africano, no Brasil, perversos, criminosos. Devia ter uma delegacia de crimes espirituais nesse país. Porque o tanto de babalaô criminoso, o tanto de pai de santo criminoso, não está de brincadeira. Tem babalaôs africanos no Brasil vendendo, construindo na mente das pessoas que é possível iniciar à distância. E pessoas caindo nessa lorota. Eu não consigo entender, com tanto acesso, as pessoas comprando iniciações à distância, comprando assentamentos à distância, comprando magias à distância. Não existe isso, gente. Não compra nada à distância. Babalaô de verdade tem que fazer a magia, o sabão, a bebida, o ziriguidum na sua frente para você ver. Você tem que ver o que vai no teu corpo, o que você vai esfregar no teu corpo, o que você vai comer. Você tem que ver. Não compra nada à distância. Não cai nessa maluquice. Isso é desfaçatez. Babalaô que se preza, babalaô que tem conhecimento, vai fazer na sua frente. Vai no meio do mato, vai catar as ervas que ele precisa, vai pegar os zebus, os pós que ele precisa, vai tefar o odu que ele precisa e vai fazer na sua frente. Porque é assim que é o correto. Ah, eu comprei pela internet de um babalaô, vai chegar daqui um mês. Loucura! Loucura, não façam isso. Em hipótese alguma, não usem nada no teu corpo que você não viu fazendo. Não usa nada no teu corpo que você não participou. Não tem sentido de existir isso. Não tem lugar de existência isso. Isso é comércio. Isso é maluquice. E quem compra está completamente manipulado, completamente fora da casinha. Então eu estou dizendo para vocês, não compra. Querem usar o sabão? Precisa de usar um orogum, um axetá, o que seja, vá para uma consulta oracular. Se for recomendar, você vai dizer para o babalaô, babalaô, eu quero ver a hora que o senhor vai preparar o sabão para mim. Eu quero participar desse rito do sabão. Ah, eu volto daqui uma semana e vem buscar. Não aceitem. Não aceitem. Você tem o direito de participar da produção do seu medicamento. Ele é seu, ele é homeopático.
A consulta oracular determinou ele para você. Ou seja, aquele sabão só pertence a você, aquele orogum só pertence a você, aquele acolché só pertence a você porque ele foi dispensado, ele foi orientado pela consulta oracular. Então ele não pertence a mais ninguém. Se ele foi orientado pela sua consulta oracular, você é a única pessoa que tem jeito de ver. É o correto. Entende? Ah, porque vai chegar, eu vou pedir para chegar esse papo que vai chegar daqui a 15 dias. Vai consultar outro babalaô, procura do babalaô e consulta. Entende? Não caia nisso, não se desespere, não vai fazendo nada disso. Entende? Essas práticas que você desavisadas, você não faça. Não faça. A relação com o seu babalô é uma construção. Intimidade, olho no olho. Veja a humanidade do seu babalaô. Veja se você dá conta de habitar com a humanidade do seu babalaô. Não desenha ele como um santo, como um ser vindo do outro planeta. No babalaô nenhum é santo, o babalaô é humano. Então procure enxergar a humanidade do seu babalaô e acolher a humanidade dele. Olha, meu babalaô é humano, ele tem humanidades, eu consigo acolher a humanidade dele. Tendo acolhido a humanidade dele, observa as competências dele. Veja se ele tem competências para te orientar, para te falar palavras de verdade. E fala a verdade de Zodua Salaú. Então o babalô tem que falar palavras de verdade para as pessoas. Então você tem que ver as competências dele. Ele tem competência? O axé dele é bom para mim? Eu fiz esse tratamento com ele, funcionou? O axé dele tem organizado a minha energia, o axé dele tem dissipado a minha maluquice, o meu transtorno, a minha dor de cabeça, a minha tristeza, a minha depressão. Eu sinto acolhido por ele, eu sinto que esse babalô também acolhe a minha humanidade, porque é uma via de mãos duplas. Ele me respeita na minha humanidade, ele não me julga, ele não me condena, ele não me trata como um padre, ele consegue habitar com a minha humanidade quando eu erro, quando eu cometo deslizes. Então você avalia essas competências. Se ele tem essas competências que te apraz, ótimo sinal. A terceira coisa que você precisa de verificar é a vida desse babalaô. Como é o estilo de vida que ele vive? Não é sobre ser santo ou pecador, é o estilo de vida. A vida que ele vive, a vida que ele leva, condiz com o que ele fala? Os nossos antigos diziam, você só dá aquilo que você tem. Meu babalaô é saudável? Ele tem boa saúde? Meu babalaô é próspero? A vida dele está organizada? A vida dele está tranquila? Meu babalaô é uma pessoa que tem a cabeça equilibrada, sabe lidar com conflito, com pormenores? Porque se você está tomando axé de uma pessoa que não tem saúde, que não tem prosperidade, que não tem equilíbrio, você espera o quê? Então você precisa ver a vida dessa pessoa que você está entregando na tua cabeça, que você está entregando na tua vida. Você é o cliente. Você precisa ser exigente. Babalaô no mercado tem aos montes. Ainda mais na atualidade. Então o cliente é você. Você que tem que ser exigente. Você não vai comprar uma roupa, você quer uma roupa tal. Você anda de loja em loja em loja até achar sua roupa. Ah, você quer comprar você vai ao mercado, você escolhe os melhores produtos, com os melhores preços para poder comprar. Olha aí a sua exigência. Essa mesma exigência você tem que ter com o babalaô. Tudo bem que um colega, uma amiga, uma pessoa que já vai nesse babalaô pode te indicar. Olha, eu estou te indicando esse babalaô. Mas nem sempre, gente, nem sempre a indicação é certeira, né? O boca a boca é a melhor propaganda. A gente vai a um médico, a gente vai a um barbeiro, a gente vai num cabeleireiro, que seja, por indicação, né? Vai lá naquela pessoa, eu estou indo lá já há um tempo e eu gosto do cuidado dela, do tratamento dela, do resultado dela.
Isso é um ponto positivo na hora de você definir alguém para prestar um serviço para você. Mas isso também pode ser isso também pode sair pela culatra. Por quê? Porque o que é bom para o outro pode não ser bom para mim. Então, eu acho que a melhor forma de você conhecer um babalaô é você sentir o oráculo dele. Eu sempre digo isso. Não se impressione com ele. Ele é bonito, ele é rico, ele vive viajando, ele tem um ebé poderoso, um palácio. Não, isso tudo é firula. Tudo isso é aparência. E aparência não diz a verdade. Se você se baseia em aparência, você vai se lascar. Então não vai pela... ele vai todo ano em peregrinação para ir ler fé para o festival anual do Odum do ano. Nossa, como ele é devoto, como ele é poderoso, ele está todo ano em ler fé. Gente, isso não é critério, em hipótese alguma, para você escolher uma babalaô. Então não vai pelas aparências. Nossa, ele tem um palácio para Xangô com torres de 4 pontas, né? Um castelo maravilhoso, um salão, um trono para Xangô, poderoso, tudo no porcelanato. Gente, isso é aparência. Não vá por essas aparências. Por quê? Porque depois que você ultrapassa as aparências e você senta diante da pessoa e você vê o axé dela, a energia dela, é pobre, é ruim, você não sente nada, você não sai de lá nada. Poxa, eu não senti nada. Não falou nada com nada. Nada que esse babalaô falou tem a ver com a minha vida. Ele não pegou uma coisinha e falou assim, nossa, porque só você sabe o que você está vivendo. Só você sabe o que você vive. E o Ifá ensina. O babalaô deve ser cirúrgico. A consulta oracular deve servir para trazer à tona o que ninguém sabe. Então, você precisa sentir o eletromagnetismo, né? O magnetismo desse babalaô, que se diz babalaô. Então, se ele é de fato um babalaô, ele tem um magnetismo poderoso, você sente. Porque uma pessoa que é babalaô, que recebeu no Ibodo esse lugar de verdade, que viu Yamin Odu, que serve o Ifá, ela vai ter um magnetismo, um poder, um axé diferenciado. Não tenham dúvida. Né? Agora, nós vivemos uma época onde muitas pessoas, muitos homens que dizem que são babalaô, não são de fato babalaôs. Não passaram pelo Ibodo, não viram Yamin Odu, não fizeram ritos devidos, porque tem isso. Eu tenho escutado relatos de Itefá que eu tenho ficado chocado. E olha que eu fiz Itefá no Brasil em 2012, Itefá e Telodum no Brasil, em 2012, quando você tinha aí uns gatos pingados com essa cerimônia no Brasil. Em 2012, se tivesse 20 pessoas no Brasil com Itefá e Telodum, era muito. Ninguém fazia essa cerimônia. Eram pouquíssimas pessoas que tinham essa cerimônia. E depois eu tive a oportunidade de ir para a Nigéria, no auge daquela indagação de que não existia Itefá e Telodum no Brasil. Eu vou para a Nigéria e falo, o meu Itefá e Telodum no Brasil não é válido? Então eu vou para a Nigéria para saber, porque se não for válido, eu vou fazer de novo. E eu chego na Nigéria, em Ibadan, levo meus iquins, levo meu Ifá e coloco o meu Ifá na mão do Arabá Nissiré, de feliz recordação, tá vivo ainda, um Arabá que eu gosto muito, muito sábio, muito erudito. Eu coloco o meu ziquim na mão dele e ele convoca um coletivo de Oluôs e Babalaôs para poder verificar se os meus ritos foram devidamente aceitos por Ifá. Porque é assim que gente decente faz, né? No Brasil, se você sai de um babalaô e vai para outro, ele manda você jogar fora. Para você ver a desfaçatez, a maluquice dessa gente, né? Não entende nada, não sabe lé com cré. Entende? Você precisa consultar o Ifá precisa dizer. Não é você tomar atitude, vir com argumentos pífios,
argumentos sem pé nem cabeça do que o do outro está errado, o seu está certo. Isso é coisa de gente criminosa. Uma pessoa que acolhe um aô que saiu de uma família e foi para outra e manda ele jogar o seu Ifá fora, isso é crime, isso é criminoso, e esse Babalaô não merece respeito nenhum porque ele não está agindo conforme Ifá ensina. Quando eu cheguei na Nigéria, naquele boom de que só existia Itefá e Telodu na África e não no Brasil, eu coloquei o Arabá, coloquei o Luô, coloquei vários Babalaôs na parede. Eu tinha juntado uma grana e estava pronto para fazer meu Itefá e Telodu de novo, porque eu não vou viver de mentira. Ifá é muito valioso para mim, para eu viver uma tradição, uma prática, um rito, uma iniciação enganosa. E colocado mais de 30 babalaôs numa cerimônia, né, que investigou o meu Iquim. O Odu Obeate em Ireaiku, nunca vou esquecer, porque essa cerimônia foi muito importante para mim. O Odu Obeate em Ireaiku trouxe em alto bom som que eu estava devidamente iniciado no Ifá e que Ifá reconhecia todas as minhas iniciações, Ixefá, Itefá e Telodu. E graças a essa confirmação pública, eu participei de vários Itefás, de vários Itelodus na terra Yorubá. Então eu vi vários Itefás. Porque para você ver o Itefá, você tem que ter feito o Itefá. Você só pode entrar no Ibodu se você passou pelo Ibodu. E depois dessa cerimônia, eu tive acesso a todo o Ibodu, eu tive acesso a todos os ritos do Ibodu. Então eu conheço os ritos de Itefá de trás para frente e de frente para trás. Além de ter sido iniciado, né, passado pelo rito de Kofá e recebido Ibadu da mão de um Babalaô extremamente capacitado, extremamente preparado, um Babalaô africano, e devidamente preparado para me dar essa cerimônia, para me entregar essa cerimônia, um Babalaô Luô, para me entregar essa cerimônia de Kofá, de Telodu, e eu possuo Ibadu, né? Eu tenho Ibadu, eu tenho a cabaça da existência. Então, eu sei o poder que isso carrega e eu sei o que significa na minha vida. E sei a seriedade de carregar não só Ibadu, mas também Edã. Né? Porque eu também carrego Edã. Né? Então, eu tenho essas duas divindades presentes na minha vida. E não vieram pelo correio, não vieram de avião, não. Eu estava na cerimônia. Eu participei da cerimônia, onde elas foram montadas, porque são ritos que você precisa participar. Então, a gente tem que ter postura. Babalaô tem que ter postura, não precisa ser santo, não precisa ser imaculado, mas tem que ter postura, tem que ter atitude, tem que ter lugar, tem que ter bom senso. Entende? Então, a prática do Ossé, por mais individual que ela seja, por mais particular que ela seja, ela é uma prática que te liga a uma egrégora. Porque o que você está fazendo ali é partícipe desse coletivo, dessa egrégora da qual você faz parte. Então é muito importante que essa sintonia se reverbere ali. É muito importante que essa sintonia se presentifique ali. Inclusive na hora de você entregar para a divindade que você está cultuando os elementos da água, do sal, do atarê, do gin, do mel, do dendê, do obi, do urubu. Cada um desses elementos é uma entrega que você faz. Ao mesmo tempo que é uma precisão que você pede. De vida, de saúde, de vitória, de paz, de tranquilidade, de harmonia, de preservação, de manutenção. Os elementos que você entrega às divindades não é para as divindades, por mais que eles alimentam, fortalecem, né? Reverenciam as divindades. Mas é também uma troca que você faz. Porque cada elemento que você entrega às divindades, ele tem um significado para a sua vida. A água que você entrega, o sal que você entrega, o gin que você entrega, o atarê, a pimenta que você entrega, o mel, o dendê, o obi, o urubu, tudo isso tem uma particularidade cujo efeito se reverbera na tua própria vida. Porque esses elementos simbólicos, embora são entregues de forma física, eles retornam para você
de forma metafísica, de forma metaquímica, né? Com energia aonde você precisa, né? A água simboliza a vida, o gin a alegria, a pimenta a vitória, o mel a docilidade, o sal a preservação, o dendê a continuidade, o obi a vida, o orobô a morte. Sabe por quê? Porque você também é para a morte e não somente para a vida. Esses frutos, essas oferendas, essas entregas, resgatem em nós o nosso lugar de existência nessa prática e na relação com essas divindades. Espero que o seu Ossé, espero que essa live ajude você a aprimorar mais o teu Ossé, ajude você mais a conectar com o seu sagrado e a ter paciência, surubabauá, a ter paciência com o seu caminho, a ter paciência com o seu percurso, a ter paciência com a sua peregrinação. Não é porque você não chegou lá ainda, não é porque você não sente de forma profunda que não está surtindo efeito, que não está funcionando. Tenha paciência, seja insistente e acredite profundamente. E não esqueça, vibre na onda, entre na onda e aprenda a surfar na grande onda que movimenta o cosmos, que movimenta todo o universo. Que Ifá abençoe você no dia de hoje, que a sua divindade pessoal, que o seu orixá seja profundamente seu companheiro, sua companheira nessa jornada de vida. Ifá Bel Aô, axé, axé e axé.